HGLG11, o Fundo de Logística da Pátria. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 11 de julho de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, esse será o nosso tema do vídeo de hoje. Ele iniciou as atividades em 2011, tem um patrimônio líquido na casa de 5 bilhões e 500 milhões, a cota patrimonial a R$ 162,73. Na data que eu gravo aqui com vocês, a HGLG11 cota na B3 a R$ 156,33, um P sobre VP de 0,96, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 5,16%. A cotação segue bem tranquila, num estado relativamente perene, se comparado aos demais fundos imobiliários. Ela chegou lá aos R$ 142,82 em dezembro de 2024, mas já buscou essa recuperação à casa dos 156, mas ainda não supera lá os R$ 161,36 de agora, maio de 2025. A última distribuição do fundo continua sendo R$ 1,10 por cota, será paga agora no dia 14 de julho de 2025, fazendo um yield mensal de 0,69, anual de 8,45. Atenção, porque esta rentabilidade ao mês abaixo de 0,7 passa a ser um ponto de atenção aí por parte do investidor. Investindo R$ 1.000 a 2 anos em HGLG11, teria hoje o cotista R$ 1.108,10, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta pequena recuperação aí no mercado secundário, o HGLG11 não consegue superar o CDI, dando uma rentabilidade no período de apenas 10,81, enquanto o CDI deu 24,86, o IPCA 9,67 e o IFIX 9,53. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que no mês de junho de 2025, o fundo apresentou uma receita total de R$ 1,08 por cota, levando a um resultado de 86 centavos por cota. O mês teve um impacto de receita extraordinária de aproximadamente 2 centavos por cota, referente à venda de FIIs, e 1 centavo por cota, referente à multa e juros. O último rendimento anunciado foi de R$ 1,10 por cota, como comentamos, pago agora no dia 14 de julho de 2025, e com isso o fundo encerra o semestre com a distribuição acumulada de R$ 6,60 por cota, representando 102,9% do resultado ao período durante o mês. Em julho, houve a entrada do locatário CSL Vifor no ativo Master Labs. Em apenas 24 meses, a gestão destaca aqui um fato positivo, que foi a redução da vacância do fundo de 20,5% para agora 3,5%, menor patamar desde 2017. Uma liquidez na B3 de 6 milhões e meio ao dia, um dividend yield de 8,3%, anual no patrimonial de 8,1%. Ele tem 28 imóveis no portfólio, 149 locatários, uma BL total de 1.595.000 metros quadrados, prazo médio dos contratos 4,6 anos, uma vacância física de 3,5%, uma vacância financeira de 3,6%. O preço médio do portfólio no mercado é de R$ 3.535 o metro quadrado e o aluguel médio fica na casa de R$ 25,99 o metro quadrado. A gestão comenta que agora, em junho de 2025, encerrou as movimentações de locatários já concluídas, tendo mapeadas a expansão da Distrimed lá no ativo Torino, referente a 2.000 metros quadrados de ABL, e também as saídas da West Wing no Cislog, que finalizou o aviso prévio ao longo do mês de junho, mas segue ocupando o ativo e adimplente. A Plastic Omnium, em novembro, encerrou com aviso prévio lá no ativo São José, e com as movimentações citadas, a vacância do fundo segue agora para 3,6%. Em relação ao desenvolvimento, ponto positivo, porque o fundo celebra aqui que recebeu o ABITSE e o AVCB e também o termo de aceite lá da fase 1 do G100 Simões Filhos. Com isso, a partir de 1º de julho, inicia o prazo de locação de 39.000 metros quadrados de ABL, com carência de 2 meses lá para o Mercado Livre. A gestão comenta aqui também que esta entrega antecipada foi realizada em menos de 11 meses, desde a assinatura do contrato, que é positivo. A alavancagem financeira do fundo segue aí na casa de 11,5%, 13,7% se considerarmos aí o volume da dívida contraída via SPE. Para o Simões Filho, a gestão comenta que continua o desenvolvimento, segue aí de acordo com o planejado, com as obras previstas para se encerrarem agora em outubro de 2025,
Há aí também em relação às novas ocupações lá do HGLG Itupeva G300 pela Seva Logística, encerrando completamente a vacância e levando o indicador ao menor patamar desde 2017. Então, ponto positivo para as renovações e revisões contratuais, o HGLG Vinhedo Volkswagen, já comentamos em vídeos anteriores. A redução do aluguel em troca de uma extensão de prazo foi o que ocorreu. Em relação ao HGLG Louveira, para a Ambev, foi a mesma estrutura de redução para ampliação do contrato. Para o HGLG Ribeirão Preto, locado ao Magazine Luiza, a renovação com um aumento de aluguel, e o HGLG Blumenau para Kremer com a renovação com ajuste positivo. Para o HGLG Goiânia, diversas revisões contratuais com incremento de valores, estas operações equilibrando aí os ganhos de ocupação e ajustes de receitas. Em relação aos Timões Filho, segue aí a segunda fase de entrega do ativo, prevista para ocorrer agora em outubro de 2025. Tem aí, já comentamos no vídeo anterior, uma alavancagem para financiar esta construção. Veja no vídeo recente aqui no canal em relação a este tema. Tem aqui também o recebimento da segunda parcela lá da venda parcial do HGLG Duque de Caxias, de 49%, gerando um resultado de 22 centavos por cota. Tudo isso ocorreu em maio, com a transação tendo como contrapartida a aquisição parcial do Cislog, de 49%. A correção monetária de aquisição fez com que o impacto total da segunda parcela fosse de aproximadamente 15 centavos por cota, apesar da baixa liquidez do mercado ainda limitar as novas transações. Em relação ao resultado, atingiu aí R$ 1,10 por cota. Segundo a gestão, pode ultrapassar este patamar à medida que os eventos previstos se concretizem, como, por exemplo, o arranque para a segunda fase aqui do HGLG Simões Filhos e também a última parcela aqui do galpão de Itupeva G100 e também o início das obras lá no galpão de Itupeva, o G400. Em relação a esta projeção, a gestão comenta aqui que o recorrente agora para o primeiro semestre de 2026 pode ser de R$ 1,13, enquanto para o segundo semestre de 2025 pode ter um recorrente aí de R$ 1,06 por cota. Houve aí uma convocação de assembleia no dia 8 de julho de 2025 para a formalização da 10ª emissão de cotas, e o valor inicialmente previsto ofertado ao mercado é na casa de 2 bilhões. Segundo a gestão, os recursos captados têm como finalidade a aquisição de ativos alinhados à estratégia do fundo, além de atender às obrigações financeiras e construir também uma reserva de caixa. Esta Assembleia Extraordinária não prevê a aprovação de aquisição de ativos em situação de potencial conflito de interesse, incluindo cotas e ativos de fundos geridos pela pátria. Tem mais informações aqui, então atenção a esta 10ª emissão de cotas que visa a captação de 2 bilhões. Para a rentabilidade do fundo, ele rendeu menos 0,6% agora em junho de 2025, enquanto o IFIX rendeu 0,6%, o CDI bruto rendendo 1,1%. Para esta distribuição de R$ 1,10 por cota, ele faz um yield anual na cota de fechamento de 8,3%, anual em relação à cota patrimonial de 8,1%. A DRIA do fundo em junho apontou um resultado total de receitas de 36 milhões, subtraídas as despesas de 7 milhões 497, chegando ao resultado distribuível de 29 milhões e 93 mil reais, dos quais ele distribuiu 37 milhões 166 mil reais. O recorrente do fundo foi de R$ 1,05 por cota. Tem aqui uma receita não recorrente de 3 centavos, 22 centavos de despesas recorrentes. Tem aqui a retenção de 24 centavos por cota de um lucro a ser distribuído, chegando a um resultado de distribuição de R$ 1,10 por cota. A reserva do fundo segue lá agora para 50 centavos, ela que era de 74 centavos em maio de 2025, mantendo esta distribuição na casa de R$ 1,10, com um resultado recorrente de 86 centavos por cota. Para as obrigações aqui do fundo, ele tem 745 milhões referente à aquisição de imóveis, tendo 18% nos próximos 6 meses e o excedente no longo prazo. Ele tem 5 bilhões 757 milhões em imóveis, 302 milhões em FIIs, 90 milhões em CRIs, 11 milhões em LCI, 50 milhões em renda fixa. Tem aqui as parcelas a receber na casa de 22 milhões, tem aqui também 744 milhões em obrigações, chegando a um patrimônio líquido total na casa de 5 bilhões 498 milhões e 200 mil reais. De parcelas a receberem até 12 meses, 22 milhões e meio,
de parcelas a pagarem até 6 meses, 136 milhões e 800 mil reais, e de parcelas a pagar acima de 12 meses, ele tem 607 milhões e 800 mil reais. Deste saldo de amortização, na casa de 11,5% do patrimônio líquido de alavancagem, ele tem agora para 2025 19 milhões e 600 mil reais para amortizar, de um total de 635 milhões dentre estes 5 CRIs. Lembrando que 19 milhões e 600 é agora para 2025, em 2026 já sobe para 50 milhões, chegando até 58 milhões em 2030. A maior exposição aqui da carteira de ativos segue aqui pulverizado em 18 imóveis, 43,4%. Ele tem aqui também a exposição ao DCR, ao Vinhedo, tem aqui também o Itupeva G300, tem São Carlos, Goiânia, o Itupeva G200, o BTS Mercado Livre, enfim, 68,6% da distribuição geográfica aqui em estado de São Paulo, mas ele tem também 13% em Minas Gerais, tem 4,5% no estado do Goiás, 4,9% no estado do Pernambuco, tem 4,3% no Rio de Janeiro e 3,8% aqui no estado de Santa Catarina. São 28 ativos diversificados em 6 estados, aproximadamente 1 milhão e 600 mil metros quadrados de ABL, com baixo histórico de vacância. 29% dos ativos são classificados aqui como AAA, 25% deles aqui o e-commerce. A maior exposição por inquilino segue aqui o Mercado Livre, 13%, seguido da Volkswagen, 9%. 85% dos contratos estão indexados aqui ao IPCA, 70% deles típicos, 30% deles atípicos. Em relação aos reajustes, 1% agora para reajustar em julho de 2025, 52% de revisionais agora em 2025, 12% de contratos vencendo em 2025, a vacância física chegando no patamar de 3,5% e a vacância financeira na casa de 3,6%. Os imóveis vagos são aqui o DCR, formando 3,3% de vacância física, o CLE 6,7%, o Torino 4,9%, São José dos Campos segue ainda sendo um pênalti aqui do fundo, 29%, veremos adiante, Betim 15,2%, Itupeva G100 16,2%, Master Labs 18,2%, G06 9,1%, Tectal 17,1%, formando um total de 3,5% de vacância física. Em relação aqui às movimentações de inquilinos, entrou a Distrimed lá no Parque Torino e saiu a Westwing lá em Cislog. E há aí uma estimativa da vacância lá em outubro de 2025 na casa de 3,4%. Em relação ao resumo da estratégia, a gestão comenta que lá para o HGLG São José dos Campos, há aí uma situação de vacância persistente. Segundo a gestão, este imóvel possui um perfil mais industrial, de pé direito baixo, sem doca elevada, com pouco pátio, o que dificulta a recolocação dele no mercado de locações. Em relação à negociação, segue aqui com 11 mil metros quadrados em negociação comercial, 27 mil metros em minutagem, 33 mil metros em locação. Ele faz aqui uma receita de locação de R$ 1,07 por cota, tem uma receita potencial de R$ 1,23 por cota, 11 centavos de carência e de desconto. Em relação aos Simões Filhos, o previsto segue lá de acordo com o realizado, sendo que 78% fica aqui no acumulado financeiro e 82% de avanço físico, então bem tranquilo. Esta obra, que tem um montante total de 265 milhões, já se encontra num patamar de 82% de avanço físico, o que é bem positivo. Em relação à exposição aqui do fundo, ele segue com 5,5% de alocações em fundos imobiliários, sendo a maior exposição aqui no INLG, 1,74% de todo o PL, uma alocação na casa aí de 5,5% do PL, 12 FIIs no total da carteira, sendo que as maiores exposições seguem aqui no INLG e também no FII B11, o primeiro 100% alocado com galpões espalhados em 4 estados do Brasil e vem aumentando o yield ano a ano, enquanto o FII B11 foca em investimento de condomínio industrial, mais denominado aí como o Perini Business Park, composto por galpões modulares voltados para empresas do segmento metal mecânico. Em relação à liquidez aqui do fundo, segue na casa de 6 milhões e meio ao dia, um giro de 2,5%, e ele segue aumentando o número de cotistas, agora para 506.500 cotistas. Perfeito, pessoal? De HGLG11 é basicamente isso.
Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.